Hoje eu vou falar de um tema que só quem viveu isso é que sabe, ou quem tem muita sensibilidade que compreende. Vamos por etapas. Vamos falar sobre aborto. Eu fui uma mulher que passou por 2 abortos. Desses 2, o primeiro foi bem traumático. Foi um período muito complicado para mim. Eu tinha ovário policísticos e aos 15 anos de idade o médico me disse que eu teria grandes problemas de engravidar quando eu tivesse mais velha, e eu cresci sabendo que eu teria essas complicações quando eu desejasse ser mãe, né? Eu sempre soube disso. Mas aí, como eu já estava mudando, né? Lá para 2011, 2012 eu já estava mudada, minha cabeça já estava com novas crenças. Então, sim, eu fiz uma novena e fiz uma novena atrás da outra, para que Deus curasse meus ovários, porque eu queria ser mãe. Eu sofria muito com cólicas, com a menstruação era muito dolorida. Eu passava 5 dias menstruada e era muita dor. Teve uma época que me prejudicava até mesmo no trabalho. Durante o ano, pelo menos umas 3 vezes, eu tinha que entrar com atestado, porque eu não conseguia ter muita dor. E não era endometriose, eu já tinha feito vários tipos de exames e eram dores de cólica mesmo. Eu fui abençoada em ter cólicas terríveis durante a minha menstruação. Pois vocês me acreditam, gente, que em 2012 eu terminei todas, eu fazia uma novena atrás da outra, uma novena atrás da outra, eu pedia muito a Deus e conversava muito com Deus. Então, em 2012, eu tive que fazer os exames que eu fazia anual, né? Todo ano eu fazia um check-up. E nesse check-up ginecológico, o médico ficou abismado, porque eu falei assim: como é que anda aí? Você tá fazendo... Ele perguntou pra mim: você tá fazendo ultrassom por quê? Eu falei: porque eu tenho ovários policísticos e eu quero acompanhar. E ele falou: ovário policístico? Você tem certeza que você teve ovário policístico? O seu ovário está maravilhoso, seu útero. E foi analisando o útero, o ovário, enfim, aqueles policísticos que tinha no meu ovário sumiram todos e não tinha mais nenhum. E eu ouvi do médico dizer que meus ovários nunca nem tiveram policísticos. E foi um milagre, porque quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os exames que eu tinha feito desde a faculdade, desde 97 lá até 2012, e ficava comparando a imagem do meu ovário cheio de cistos policísticos com aquela nova imagem que dizia que estava um ovário perfeito. Então, eu creio em milagres e isso aconteceu na minha vida. Eu saí do emprego em maio e em dezembro eu descobri que estava grávida. Em novembro minha menstruação atrasou muito, minha menstruação atrasou quase um mês, mas eu nem passou na minha ideia de que eu estaria grávida, nem passou isso na minha cabeça que eu estaria grávida. Pois não é que eu estava grávida, fiquei grávida naturalmente, e quando eu fui fazer o exame eu já estava com 1 mês e meio de gravidez, e foi uma felicidade imensa. Uma felicidade minha e do meu marido. Eu notei os familiares, uns não gostaram muito, a minha família não fez festa nenhuma com essa gravidez, e a família dele, como é de costume, muito deles, eles ficaram muito preocupados, né? Tipo: nossa, você está desempregada e vai ter filho agora, e você ganha pouco, como é que vai sustentar esse filho? Mas a gente estava feliz e isso era o que importava. Quando eu descobri que estava grávida, 10 dias depois houve um pequeno sangramento e a minha gravidez, foram feitos vários exames e era uma gravidez de risco. Então, como eu já falei em vídeos anteriores, eu morei em um ambiente muito hostil. E o médico disse que eu não poderia ter raiva, não poderia levar susto, não poderia fazer esforço, não poderia trabalhar, tinha que ficar de repouso. Ele dizia isso, ele repetia isso muitas vezes: para você segurar essa gravidez, você vai ter que ter muito repouso.
Você não pode ter raiva e muito repouso, raiva e muito repouso. E eu sabia que eu estava indo para um ambiente que era impossível não ter raiva, porque eram pessoas muito hostis, muito ignorantes, eram pessoas, sabe, bem complicado de se morar. Eu lembro de uma determinada pessoa da minha família mandando lavar uma rede. E eu dizia, mas eu não posso lavar uma rede, eu não posso fazer esforço. Que história é essa? Eu tive X filhos, você não pode lavar uma rede? Eu lavava era no rio, na Baixada. Então, além de eu estar num ambiente hostil, eu não tinha pessoas ao meu redor que tiveram muita sensibilidade para a minha situação. Foi bem complicado, até que teve uma confusão muito grande. Uma pessoa me deu um susto muito grande. Quando a baixaria acabou, eu fui para casa da minha sogra. Mas eu já sabia que eu ia perder o bebê, porque o meu corpo estava estranho. Eu tremia muito, eu fiquei muito nervosa, me deram lá água com açúcar, mandaram descansar. E eu nem falava do que tinha acontecido, meu marido que falava. Mas o meu corpo, ele dava uns tremores assim, muito fortes. E eu falei, eu não acredito. Isso não vai terminar bem. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, olha, até agora tá tudo normal. Tente descansar. Mas eu não tive descanso. E isso foi num domingo. Numa quinta-feira eu sangrei. E numa sexta-feira eu abortei. Fiz depois de 2 dias curetagem. E no dia 31 de dezembro de 2012, que eu não vou esquecer essa data nunca, já era 10 da noite, todo mundo se preparando para o Réveillon, todo mundo aguardando o ano de 2013 chegar. E eu estava lá no hospital do Antônio Prudente, que me tratou muito bem, por sinal. Todos foram maravilhosos lá, a equipe médica lá foi muito boa. Foi fantástico a forma como eles cuidaram de mim. Então a médica falou assim, você quer passar o Réveillon em casa? Eu falei assim, eu quero. Então eu recebi alta e fui para casa. Quem perdeu o bebê, eu perdi o bebê, eu estava com exatos 2 semanas, exatos 2 meses e 3 semanas. E foi muito doído, gente. E mais doído também é quem passa por curetagem, né? A segunda vez não precisou de curetagem não, porque foi logo no início mesmo, mas a primeira vez precisou de curetagem. Tem muitas pessoas insensíveis nesse mundo, sabe, gente? Eu perdi o bebê, eu tinha feito a curetagem, estava emocionalmente destruída. Eu estava muito mal. Eu lembro de uma imagem de mim sentada na cama, eu com o olhar fixo assim no tempo, e ali eu desliguei. E segundo me disseram, eu passei mais de 3 horas sentada olhando assim, duro pro chão. E as pessoas que estavam ao meu redor achavam que tudo era muita frescura. Eu lembro muito bem disso, que enquanto meu marido estava perto de mim, as pessoas seguravam a onda, mas quando meu marido foi trabalhar no dia 2 de janeiro, as pessoas já não entendiam mais que eu precisava de cuidado, de atenção. Eu já tinha feito a curetagem, tinha que me descansar mesmo. Então foi muito traumatizante. Mas tudo tem um lado positivo, né? Eu pude, que eu não me emociono agora, claro que eu me emociono, mas eu pude ver meu pai chorar quando eu voltei, depois da curetagem. Eu pude ver meu pai chorando porque eu não tinha conseguido ficar com o bebê. E naquele mês de janeiro de 2013, eu nem imaginava que em janeiro de 2014 ele ia embora. Então esse bebê que foi tão amado, que foi tão esperado por nós, Deus conserta tudo. Porque também foi graças a essa gravidez que eu não pude continuar, que começou ali,
naquele último ano de vida do meu pai, uma boa relação entre nós dois. Meu pai ficou bem abalado. O meu pai e minha irmã, já falecidos, foram as duas pessoas da família que realmente se mostraram muito abalados com a perda do bebê. E a perda do bebê me aproximou muito do meu pai. Então, no último ano de vida dele, a gente se perdoou de muitas coisas e a gente se aproximou também. Então, como eu disse para você em outros vídeos, sempre tem uma coisa boa. Por pior que a situação possa parecer naquele momento, mas sempre tem algo bom. Então, eu passei um ano com depressão e exatos um ano depois foi quando eu dei a minha primeira gargalhada. Eu não tive resguardo, eu pedi muito a Deus um lugar para eu sair daquele lugar. Eu queria ficar só, não queria ver ninguém. Então, eu me lembro que o meu marido pagou o Sesc, ele estava sem dinheiro, mas conseguiu dinheiro, então ele me deu uma semana no Sesc. Deus é tão perfeito porque a gente conseguiu uma semana no Sesc aqui em Fortaleza, num período de alta temporada, mas a gente conseguiu uma semana e eu fiquei uma semana nesse Sesc, mas quando eu saísse de lá, eu me lembro muito bem da médica falando para mim, você vai ter que passar esses dias de resguardo tendo muita calma, porque a curetagem que você passou, você precisa ter muito descanso, sabe, gente, para poder o útero ser reconstituído. Imagina o seu útero ser totalmente todo raspado, então você precisa desse tempo. E foi isso. Eu passei o meu resguardo na casa de uma pessoa que me ofereceu ajuda na época e que eu sou eternamente grata, mas que eu não tive o meu resguardo porque eu fui para um ambiente onde o casal estava se separando, então foi um ambiente meio pesado, um clima muito puxado. Mas quando eu cheguei aqui nessa casa no dia 5 de março de 2013, a minha vida começou a mudar por completo, nossa casa já estava levantada, a gente veio morar aqui. E passou 2013, a minha irmã ficou doente, faleceu em agosto. Aí passou o mês de janeiro de 2014, o meu pai morreu. E quando foi em junho de 2014, eu descobri que eu estava grávida. Eu já sabia, a gente é uma coisa meio louca porque a gente já sente, a gente sabe que está grávida. Em maio desse mesmo ano de 2014, eu sofri uma abalo emocional muito grande aqui em casa. Um problema familiar que eu tive que enfrentar muito grande. Então, quando a gente fez um teste de farmácia, que viu que eu estava grávida, a gente escondeu de todo mundo e tentou guardar isso de todo mundo, porque a gente tinha passado por aquele momento ruim, não queria dar essa ansiedade para as pessoas. Mas mesmo assim, a gente não conseguiu, não vingou, como diz, né? Então foi isso. Aí eu passei um ano em depressão e sendo muito forte. Foi pela primeira vez na minha vida eu me deparei com a situação em que eu me vi uma pessoa forte, sabe, gente? Eu tive que enfrentar perguntas ridículas do tipo: ai, você viu se o sexo do bebê? Ai, saiu muito sangue, tinha olho, tinha braço, tinha perna. Porque, por incrível que pareça, você tendo abortado um bebê não é o bastante, as pessoas precisam de detalhes. E a coisa que eu mais queria era que alguém me pegasse no colo, botasse a cabeça assim e dissesse assim: eu tô com você aqui, fique forte. E só quem fez isso foi meu marido. Ao redor as pessoas eram muito insensíveis e não percebiam
o quanto que é duro, o quanto que é sofrido perder um bebê. Então, por isso que se você aí teve um aborto espontâneo, eu sei muito bem o que você sentiu, essa dor dilacerante, é uma dor que rasga o peito, é uma coisa muito complicada. E eu gostei muito de estar grávida, é uma sensação gostosa. Você vê seu seio crescendo, o cabelo e a pele ficam incríveis e você se sente realmente poderosa. É muito bom você se sentir assim e é extremamente assim, é uma dor terrível quando você descobre que você está abortando espontaneamente, é uma dor muito ruim. O que eu posso falar para as pessoas é que as pessoas não deveriam cobrar dos casais filhos, mas você vai ter que conviver com isso sim, porque é a ordem natural das pessoas, né? Quando namora tem que casar, quando casa tem que ter filho. Eu vejo que a maioria das pessoas que me cobram para ter filho só teve coragem de ter um filho, né? Não só minha família, como a família do meu marido. Todo mundo só tem um filho, todo mundo só tem filho ou filhas únicas. E quando eu falo assim, se você gostou tanto de ter filho, por que você não tem outro? Não, Deus me livre, só um já tá bom demais. A gente tem que ter paciência e tentar compreender, é como eu falei, numa história, numa conversa, num diálogo, alguém tem que ser a parte equilibrada, então que seja nós. E como é que fica? Como é que fica agora? Eu tô com 39 anos, ele também tá com 39 anos. E passamos por uma crise financeira terrível. E é muito complicado quando você escuta de um médico que o melhor para você nesse momento é que você tenha uma gravidez assistida e que de preferência que vocês tentem inseminação artificial com um tratamento muito forte, muito controlado e que você consiga gerar os filhos que você deseja. Ainda dá tempo, corre mulher, corre, porque aos 39 anos uma gravidez já é de risco e você tem que ter muito cuidado, tem que ter cuidado com síndromes, tem que ter cuidado com pré-eclâmpsia, com diabetes gestacionais. Então, quando você vai para o médico hoje, você recebe tantas informações que você fala assim, caramba, conseguirei ser mãe. E agora com o Zika vírus, hein? Me diz aí, médicos que estão falando tanto na TV, como é que você disse para mim que estou aos 40 querendo ser mãe, que você tem que esperar mais um pouquinho assim por causa de um mosquito que não foi controlado, né? Que infelizmente a saúde pública no Brasil é já sabe aquela palavrinha mesmo. Então como é que se fala para uma mulher que não tem filho ainda, como eu, na idade que eu tô, que tem que esperar mais um pouco? E dinheiro para fazer a inseminação artificial nós não temos, pelo menos aí cada tentativa é R$7.000, é de 5 a 7 mil reais. Então a gente tem que juntar esses 7 mil, esses 5 mil reais, torcer muito para dar certo da primeira vez, porque se não der é mais 7 mil reais. Falei até isso para Vanessa, a gente conversou outro dia no WhatsApp, né Vanessa, sobre isso. E como é que faz? Como é que tá a sua expectativa para ser mãe? Bom, a minha expectativa é Deus. É isso que eu falo para você. Ele já fez tantos milagres, ele já me tirou de tanta situação ruim e já me direcionou tanto. Ele é que sabe se eu vou ser mãe ou não. Ele mudou muito a minha história, tem me mudado a cada dia. E eu não sei como é que esse filho virá, se virá por adoção, se sairá da minha barriga. Eu não sei, porque eu entreguei isso para ele. A vida precisa seguir. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho a minha vida para dar atenção. E paralelo a isso, a gente está trabalhando muito, porque a gente tem uma casa para terminar, a gente tem que ter uma base estrutural muito grande, não é? Porque eu já disse pro meu marido, se eu fosse mais jovem, eu queria ter 6 filhos. Ele disse, 3, tá bom? Aí eu negocio com ele, 4, pode ser 4? Porque nós queremos muito essa casa muito cheia. E a gente sabe que está nas mãos de Deus e que Ele que vai definir aí quando e como é a melhor forma
E se é necessário a gente ser pai e mãe, é Ele que sabe de tudo. Portanto, que você que está aí, que não teve filho ainda e que está beirando as 40 como eu, ou que é tentante, ou que já teve vários abortos espontâneos e está triste, eu sei da sua dor, tá? Eu sei muito bem da sua dor. Eu passei por isso e passei por isso só com o apoio do meu marido. Eu não tive mais ninguém para dizer assim, essa pessoa me ajudou, essa pessoa me confortou. Sou muito grata a algumas pessoas, mas eu passei com meu marido essa barra sozinha. E eu digo pra você que se você se fortalecer sua fé e entregar a Deus, fala pra Ele, entrega pra Ele, as coisas vão se resolver. E quando você relaxar, tiver tudo tranquilo, virá o seu bebê. Ele vai vir pela sua barriga ou não, mas virá. É só entregar nas mãos de Deus, que Ele sempre entrega o melhor presente que a gente precisa. Ele é que sabe. Enquanto isso, amiga, vá vivendo. Continue dando atenção para o seu marido, para os seus familiares. Quando as pessoas perguntarem se você não tem filha ainda, apenas sorria. Não responda mais não, porque as pessoas adoram lhe cobrar. Eu sei disso, eu sei como é que está, eu sei o que você passa. Simplesmente sorria. E tenha o que a Bíblia fala, tenha domínio próprio, controle suas emoções, porque você tem que dar satisfação só pro cara lá de cima, é ele que você tem que prestar conta. Então segue na fé, que dá tudo certo, apenas creia. Eu creio muito, creio demais. Eu digo, eu creio, mas o tempo de Deus é melhor, no tempo dele as coisas são mais perfeitas. É complicado quando o médico chega pra você e fala, olha, até os 42 anos, hein? Mas eu esqueço que fora aquele médico tem um mestre dos mestres que tá guiando tudo isso. E ele é que sabe, né? Fica forte aí, amiga. Continue tentando. Fica caladinha, ó. Tá? Faz que nem eu. Eu só vou avisar que tô grávida quando tiver com 5 meses, quando tiver com barrigão. Até os 5 meses eu tô escondendo de todo mundo, hein? Se prepara vocês aí, que são tias, tá? Beijo. Vamos nessa. Gratidão por vocês terem assistido. Tchau.